Bom dia. Então, o Pampa é um dos biomas brasileiros, acho que eu poderia dizer até um pouco mais negligenciados, né? Apesar de uma biodiversidade impressionante, geralmente a gente escuta falar muito da Amazônia, da Mata Atlântica, do Pantanal, e a gente esquece um pouco do Pampa. E isso é muito injusto, né? Porque o Pampa é um bioma único, tem uma biodiversidade extremamente significativa. Só em termos de gramíneas nativas, são mais de 400 espécies. Isso é único. São mais ou menos 578 espécies de aves que vivem no Pampa, sendo 120 típicas de ambientes campestres. Se a gente considerar espécies de aves ameaçadas de extinção, considerando lista global, nacional e a lista do estado do Rio Grande do Sul, são 23 espécies de aves ameaçadas de extinção. Então, é uma biodiversidade tão importante quanto dos outros biomas brasileiros, né? E, ao mesmo tempo, o Pampa tem uma característica muito especial, né? Primeiro, ele está muito ameaçado, principalmente por expansão e de atividades agrícolas, mas no Pampa é sim possível integrar a produção com a conservação do meio ambiente. E isso, acho que entre todos os biomas brasileiros, se a gente pode falar realmente em atividades sustentáveis, o Pampa é o melhor bioma onde isso pode ser desenvolvido, principalmente através da pecuária, porque uma pecuária desenvolvida em campo nativo, ela é bom para o produtor, ela é boa para a qualidade do produto, para a qualidade dessa pecuária, e ela é boa para a biodiversidade também. Agora, Pedro Develey, biólogo... Develey. Agora, Pedro Develey, biólogo, diretor da Save Brasil, Sociedade para a Conservação das Aves do Brasil, lhe pergunto quais são os impactos da expansão do agronegócio, da agricultura no Rio Grande do Sul, aqui no Pampa Gaúcho. Então, se não for feita de maneira planejada, pode ser muito prejudicial e pode acabar com um bioma, com o Pampa, e não só com a biodiversidade do Pampa, mas com toda uma cultura. No entanto, a expansão do agronegócio pode e deve ser o maior aliado na conservação do Pampa. E isso é possível. E aí eu posso citar aqui o trabalho da Aliança del Pastizal, que vem desenvolvendo um trabalho junto com pecuaristas, integrando a conservação do bioma Pampa, a conservação da biodiversidade, com a produção. Então, a Aliança trabalha com mais ou menos 120 propriedades rurais, tem quase 80 mil hectares de campos nativos preservados. Ela tem um protocolo de certificação dos processos de criação de gado nessas fazendas. Essas fazendas criam o gado em campo nativo, produzem uma carne de altíssima qualidade e, inclusive, tem um selo de certificação nessa carne que já está sendo comercializada numa rede de supermercados aí em Porto Alegre, inclusive com o selo da Aliança. E o símbolo é o veste amarela, que é uma ave ameaçada típico do Pampa. Então é o exemplo, você tem uma carne, um produto de qualidade, uma carne mais macia, mais saborosa, criada, produzida em campos nativos e que ao mesmo tempo está conservando a biodiversidade. Ou seja, é sim possível conciliar conservação e agronegócio. É só ter planejamento e um pouco de boa vontade dos dois lados. Não é uma coisa os ambientalistas de um lado, a conservação de um lado e o desenvolvimento, o agronegócio do outro. Não, é possível integrar isso. E é isso que a Aliança está fazendo, né? E isso é muito positivo, porque como eu falei no começo, a biodiversidade do Pampa é super importante. Então dá sim para conciliar. O senhor considera o plantio de eucalipto como um inimigo do bioma Pampa? Olha, se a gente for pensar que o Pampa é um ambiente campestre, na hora que você coloca uma cultura onde você vai plantar árvore, lógico que você está modificando o ambiente original, sem dúvida. Agora,
a gente não pode ser radical. Não dá para eu pegar e falar, bom, agora toda a metade sul do Rio Grande do Sul vai ter que ficar intocado, porque isso não existe, gente, infelizmente. Como a gente tem que se adequar às necessidades. O que não pode é simplesmente considerar todo o Pampa como um potencial para plantar eucalipto. Isso não pode. Agora, é possível conciliar. Dentro do protocolo da aliança, uma das regras mais importantes para uma fazenda poder ser certificada é que 50% dela deve se manter campo nativo. Os outros 50%, ok, pode fazer uma plantação de soja, pode plantar eucalipto, pode fazer outra atividade, mantendo pelo menos 50%. E a gente faz monitoramento de biodiversidade e a gente consegue perceber que se mantém pelo menos metade da fazenda com campo nativo, a gente consegue conservar muita coisa. Do ponto de vista simplesmente de biodiversidade, o ideal seria manter 100%. Mas não existe. É um ambiente produtivo. Existem produtores rurais, né? Eles precisam, tem que gerar um lucro também. Então, lógico, eucalipto muda completamente o habitat campestre. Mas é possível conciliar uma produção e até mesmo uma plantação de eucalipto com uma conservação, desde que respeitado um zoneamento e deixando áreas com a paisagem original. E que paralelo o senhor pode traçar referente ao bioma do Rio Grande do Sul com o bioma argentino, uruguaio e também paraguaio? Então, o Pampa, na verdade, é um bioma transfronteiriço, né? Ele pega grande parte do Uruguai, toda a parte da Argentina e pega uma pontinha do Paraguai também. Nesse projeto que a gente está desenvolvendo e a gente começou há mais de 10 anos atrás, que é a Aliança del Pastizal, o nome até em espanhol, porque é um projeto conjunto com o Uruguai, o Paraguai e a Argentina. Em todos esses países a gente está buscando justamente essa integração de produção com conservação. Em alguns países tem suas particularidades, então o projeto está um pouco mais avançado e conseguiu um melhor diálogo com o setor produtivo em um país em relação ao outro, mas a ideia é a mesma e a gente aí não está nem só falando de um bioma brasileiro, mas a gente está falando de toda uma ecorregião, que é um projeto que quer conservar, ele não quer fazer pequenos santuários, pequenos refúgios, ele quer trabalhar com toda uma paisagem, que é o mais importante quando você pensa em conservação de longo prazo e de biodiversidade. Principalmente porque outra característica importante do Pampa, tem espécies migratórias de aves que vêm do hemisfério norte, descem pelas Américas, chegam no sul do Rio Grande do Sul, depois descem para a Argentina, para o Uruguai. Ou seja, essas aves não têm fronteiras. Então, se a gente quer pensar num projeto de conservação efetivo para algumas espécies, a gente tem que pensar também num projeto sem fronteiras. O senhor, como especialista, pode nos detalhar se há ou não o índice elevado de caças ilegais aqui no nosso Pampa Gaúcho? Olha, eu não tenho os dados exatos. Agora, o problema da caça ilegal, eu posso te falar que é um problema do Brasil. Em vários outros biomas, eu tenho bastante conhecimento, ainda existe, sim, um problema de caça. No Pampa, especificamente, nas áreas onde a gente tem um trabalho mais próximo com os fazendeiros, não é uma coisa que eu vejo os fazendeiros comentando. E aí a gente pode considerar alguns indicadores, né? Algumas espécies que seriam muito visitadas para caça, como o perdigão ou mesmo a perdiz, esses bichos estão relativamente bem representados nas propriedades que a gente tem monitorado. Isso a gente sabe através do monitoramento das aves. Então, me parece que não está sendo um impacto tremendo. Que deve ter porque caça ilegal acontece no Brasil inteiro, né? Pedro... Mas esse não seria o maior problema em termos de ameaça para o Pampa e nem para a biodiversidade do Pampa, não. Por fim, para concluir de minha parte, Pedro Develey, aos ouvintes aí que estão ligando o rádio neste momento aqui no Guaíba Correio Rural, estamos falando sobre o bioma Pampa aqui no estado do Rio Grande do Sul. E pergunto, a fauna e a flora do nosso bioma Pampa, ela é composta aí por quais biodiversidades?
Bom, então, como eu tinha falado, em termos de flora, eu acho que o que mais vale a pena ressaltar é a incrível diversidade e riqueza de gramíneas, né? 400 espécies de gramíneas, isso é muito rico. A gente pode até falar que um hectare de campo, você olha, você vê só aquele pasto uniforme, mas se você for prestar atenção, você vai ver a diversidade, a quantidade de espécies vegetais diferentes. É quase tão complexo quanto uma floresta. É porque a gente olha assim e acha que é tudo pasto. Não é tudo pasto. A diversidade é incrível. E essa diversidade de flora explica por que tem tantas, por exemplo, espécies de aves. Porque isso possibilita uma série de várias espécies de insetos que vão servir de alimentação para essas 578 espécies de aves. Além dessa flora e dessas 578 espécies de aves, você tem 85 espécies de mamíferos vivendo no Pampa. E em várias regiões já tem algumas espécies que foram extintas. Por exemplo, os cervídeos, veado campeiro, praticamente desapareceu, muito raro. Então, assim, é necessário preservar, porque a gente já está perdendo algumas espécies localmente, né? Pedro Develley, biólogo, diretor da Save Brasil, Sociedade para a Conservação das Aves do Brasil. Agradeço a entrevista aqui no Guaíba Correio Rural e lhe desejo um Feliz Natal neste sábado. Eu que agradeço, um bom fim de ano para todos. Muito obrigado.